Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 3. Doenças pelo mau funcionamento dos rins. Doenças manifestadas no abdômen. Ascite. Acúmulo de água no abdômen. Essa doença se assemelha à pleurisia, na qual há o acúmulo de líquido no interior da pleura. Na peritonite, a água se avoluma na cavidade abdominal, tornando-a bastante volumosa. O tratamento clínico é realizado por meio de punções, mas isso é ineficaz, pois mesmo drenando o líquido, há nova retenção de fluidos, gerando a necessidade de mais intervenções, até o problema se tornar crônico. O complicador dessa situação é que, conforme o mal se agrava, a quantidade de líquido aumenta progressivamente, fazendo diminuir com isso o intervalo entre as punções. Na fase final da doença, o abdômen se encontra tão expandido a ponto de aparentar ser o ventre de uma grávida prestes a dar à luz. Nesse estágio, não há mais chance de salvação. A causa desse problema não é outra senão o atrofiamento renal. Peritonite purulenta. Resulta das toxinas dos remédios transformadas em pus e solidificadas ao redor do umbigo. Neste caso, o abdômen não incha, fica até menor do que o normal. Quando a região próxima ao umbigo é pressionada, constata-se a presença de vários pontos endurecidos e doloridos. No caso de o problema ser crônico, apresenta dor leve e constante diarreia. Por essa razão, a recuperação dessa doença é muito demorada, chegando às vezes a levar anos até o doente estar completamente curado. A medicina indica um tratamento à base de fármacos, recurso que, além de não curar, ainda acrescenta novas toxinas oriundas da medicação empregada. Sendo assim, uma enfermidade curável torna-se irreparável. Pode-se dizer que esse tipo de peritonite é bem comum. Quase todas as pessoas a têm, em maior ou menor intensidade. Uma consideração a ser observada é relativa ao treinamento realizado no Zen Budismo e a prática da respiração abdominal. Essas favorecem o acúmulo de toxinas solidificadas no abdômen. Com isso, cria-se um ambiente adequado ao desenvolvimento de uma peritonite de pus. Peritonite aguda é a mais temível, porque seus sintomas são febre alta repentina e dor aguda insuportável. O doente geme e se contorce, tal qual um camarão. Neste caso, a medicina convencional indica a cirurgia, o que traz péssimos resultados. Por isso, atualmente, este procedimento é pouco recomendado. Com a aplicação de Jorei, a cura ocorre naturalmente em 1 ou 2 semanas. Por se tratar de uma purificação muito severa, acontece com maior frequência na juventude. Manifestadas na vesícula, na bexiga e nos rins. Icterícia. Tudo que a medicina fala sobre doenças no fígado não pode ser considerado como afirmações verdadeiras, pois nenhuma anormalidade se desenvolve nesse órgão. Todos os distúrbios atribuídos a ele são derivados da presença de toxinas provenientes de remédios, os quais envolvem e comprimem o fígado, causando forte dor. O acúmulo dessas impurezas também pressiona a vesícula biliar, localizada acima do fígado, e com isso a bilis vaza e se espalha pelo corpo inteiro, causando a icterícia. A consequência dessa afecção não se restringe apenas à alteração da coloração da pele, também prejudica a atividade estomacal, uma vez que a vesícula envia a bilis por meio de um duto biliar para o estômago a fim de ajudar na digestão. O vazamento desse suco no organismo diminui o seu fornecimento, acarretando problemas digestivos.
Portanto, a cura verdadeira dessa doença só é obtida se a toxina solidificada na parte exterior do fígado for dissolvida e eliminada. Não há outro meio a não ser esse. O tratamento aplicado pela medicina apenas alivia temporariamente o sofrimento e torna a cura impossível. A origem das pedras no organismo. Dentre os cálculos no organismo, o mais comum é o biliar, no qual a pedra se forma dentro da vesícula, de onde a bile sai em direção ao estômago. Nessa movimentação, o cálculo é misturado ao suco biliar e é enviado para o órgão digestor. No entanto, sua passagem pelo duto da vesícula é penosa e nessa hora a pessoa sente uma dor insuportável. Os médicos consideram essa doença especialmente difícil de tratar. Há algum tempo inventaram um equipamento que introduz um fio bem fino pela garganta até alcançar o estômago, na tentativa de retirar a pedra e desobstruir o duto. Contudo, esse método não apresenta resultado satisfatório. Quando a pedra é pequena, ela passa sem problemas pelo duto e desce até os rins, onde acrescida por toxina úrica, começa a aumentar de tamanho paulatinamente. Nesse ponto, a doença passa a ser chamada de cálculo renal. Devido à atividade dos rins, a pedra se movimenta e fere a parede interna do órgão. Então, a ureia penetra nessas feridas e provoca dor e sangramento. Nesse estágio, o diagnóstico muda para tuberculose renal. Com o tempo, essa pedra avoluma-se de forma progressiva e quando fica demasiadamente grande, chega ao ponto crítico de ameaçar a vida do paciente. A medicina extrai o rim doente por meio de cirurgia. A essa altura, o cálculo se tornou uma matéria absurdamente endurecida. Eu mesmo já tive a oportunidade de acompanhar o caso de uma pessoa que extraiu uma pedra tão dura e grande que dela foi feito um anel e um par de abotoaduras. Ambas as peças pareciam joias, pois eram muito brilhantes. A outra manifestação do problema acontece quando a pedra desce até a bexiga, formando o chamado cálculo. O agravamento surge quando essa pedra estaciona na entrada do órgão, obstruindo-o mesmo quando consegue adentrar a bexiga. Há o risco de bloquear o canal da uretra. Em ambos os casos, a eliminação da urina é prejudicada e assim pouco a pouco o líquido se acumula na parte inferior do abdômen, o baixo ventre, fazendo-o inchar. Nesses casos, o médico tenta desobstruir a passagem da urina com uma sonda. Isso pode surtir um efeito quando a pedra já está no canal da uretra, mas caso ainda se encontre no uréter, antes de entrar na bexiga, o doente pode até perder a vida. A formação do cálculo na vesícula. Como falei anteriormente, as toxinas de remédios se acumulam nos rins e depois vazam, subindo de forma gradual em direção à metade superior do corpo. Em alguns casos, tais impurezas se solidificam atrás da vesícula biliar e nela penetram. No interior do órgão, as impurezas se misturam à bilis, formando um composto químico que dá origem às pedras. A cura definitiva só é possível se as toxinas enrijecidas na parte posterior dos rins forem dissolvidas, a fim de ativar o funcionamento renal pleno e evitar o vazamento de urina para o resto do corpo. Por meio do recebimento de Jorei, a decomposição desse cálculo é relativamente simples. A canalização o transforma em areia para ser eliminado junto à urina. Em curto período, a pessoa se cura completamente. Doenças manifestadas no sangue. Nevralgia.
É uma doença que provoca dor na parte externa dos nervos, sem afetar os órgãos. Existem vários tipos de nevralgia. Em geral, essa moléstia ataca as mãos, as pernas e os intercostais, e muitas vezes se manifesta simultaneamente com o reumatismo. A nevralgia intercostal de fato não existe, embora a medicina determine a localização do problema nessa área. Na verdade, ela resulta do acúmulo de toxinas de remédios solidificadas nas costelas. Por intermédio da ação purificadora, essas impurezas são dissolvidas e tentam se infiltrar no pulmão em forma de catarro. Todo esse processo provoca forte dor, pois a passagem de toxinas estimula os nervos da região. Quando a doença atinge sua fase aguda, a dor é tão intensa que provoca dificuldade respiratória. Por outro lado, é uma moléstia de fácil recuperação. Há alguns casos de nevralgia, especialmente no nervo das juntas dos braços, cuja origem são as toxinas da gonorreia. É, porém, um problema facilmente curável. De modo geral, a causa das nevralgias são as toxinas das drogas, principalmente das injeções. Entretanto, se o doente aguentar a dor, a cura é infalível e ocorre de maneira muito natural. Num primeiro estágio, as toxinas se concentram em uma parte do corpo, onde surgem inflamações e vermelhidões. Em seguida, aparece um orifício por onde o pus é eliminado. Após esse processo, obtém-se a cura. Conforme já disse anteriormente, as injeções são responsáveis pela dor sentida na pele do corpo inteiro. Contudo, a medicina não percebe isso. Os tratamentos médicos tornam a situação ainda mais complicada ao aplicarem novas drogas injetáveis na tentativa de eliminar o mal que fora causado pelos procedimentos anteriores. No entanto, basta deixar a doença seguir o seu curso natural para a cura ser possível. Observação. A osteomielite é outra moléstia cujos sintomas se manifestam por meio da dor e por isso se assemelha à nevralgia. Neste caso, entretanto, a causa são as toxinas fixadas nos ossos. Reumatismo. Como é de amplo conhecimento, é uma doença manifestada nas juntas, principalmente das mãos, das pernas, dos dedos, as quais ficam vermelhas e inchadas, além de doerem violentamente. Com certeza, a causa desta moléstia reside no acúmulo de toxinas de remédios concentrados nas juntas. O inchaço corresponde ao processo eliminador dessas impurezas. Devido à forte dor, os doentes sofrem em demasia. Os métodos de tratamento impostos pela medicina imobilizam o local onde a doença se manifesta. Embora a dor desapareça, as juntas perdem o movimento e ficam extremamente enrijecidas. Em muitas situações, a pessoa fica quase inválida, com dificuldade de andar pelo resto de sua vida. É, portanto, um mal terrível, mas facilmente curável com o jorei e em curto espaço de tempo. Por sua vez, os métodos tradicionais recomendados pela medicina, tais como pomadas, injeções ou resfriamentos por gelo, não surtem efeito, apenas eliminam o sofrimento da dor. Segundo podemos observar, além de um tratamento demorado no qual bastante dinheiro é gasto, os métodos medicinais provocam sequelas irreparáveis. É realmente muito difícil entender este mundo tão complicado. Conclusões. Espero, portanto, ter ficado claro que a primeira condição para se ter boa saúde é o bom funcionamento dos rins, evitando-se a todo custo o acúmulo de toxinas causador do seu atrofiamento. Para isso, faz-se necessário eliminar o máximo possível de toxinas solidificadas e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para que outras não venham juntar-se às já existentes no organismo. De qual maneira se alcança tal intento? Impossível se pensarmos nos tratamentos existentes. Entretanto, todos podem contar com o divino remédio chamado jorei, capaz de resolver
os inúmeros problemas da humanidade e tornar possível a construção de um mundo sem doenças. Cansei. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.